Olá, sejam todos bem-vindos a mais este painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje diz respeito à opção pela tributação com base no Simples Nacional para o ano calendário de 2027. Pois bem, como todos bem sabem, como regra geral até o ano passado, a opção para ingresso no Simples Nacional por aquelas empresas que não estavam sendo tributadas pelo Simples Nacional, ela era manifestada sempre no mês de janeiro, né? Então, em janeiro de 2026, as empresas, aquelas que ingressaram no Simples Nacional em 2026, elas fizeram essa opção em janeiro. Agora, a partir para o ano calendário 2027 em diante, ocorreu uma mudança na legislação. Essa mudança se dá em razão da reforma tributária do consumo, a instituição do IBS e da CBS. Então, aquelas empresas que hoje não estão no Simples Nacional, são tributadas pelo lucro presumido, vamos supor, né, ou lucro real até, mas que para 2027 pretendem ingressar no Simples Nacional, essa opção tem que ser manifestada no período entre 1º de setembro a 30 de setembro de 2026. E ela poderá depois ser revogada, voltada atrás, no mês de novembro, se o contribuinte entender que a sua opção não vai ser vantajosa. Então, a opção pelo Simples Nacional para 2027, ela foi antecipada, 1º de setembro a 30 de setembro, para aquelas empresas que estão fora. As empresas que já são tributadas com base no Simples Nacional e que desejam permanecer no Simples Nacional em 2027, não há nada que alterar, certo? Não tem nenhuma mudança. É lógico que nós temos aí também um outro detalhe bem específico em relação à nova reforma tributária na tributação do consumo, com relação a CBS e IBS, especialmente com relação a CBS, que vai entrar em vigor em 2027. Como todos bem sabem, as empresas do Simples Nacional, quando entrar em vigor a CBS em 2027, elas não irão transferir crédito para os adquirentes dos seus produtos ou serviços. Por óbvio que muitas empresas que estão sendo tributadas pelo Simples Nacional hoje, ou até mesmo aquelas que irão ingressar em 2027, deverão fazer uma análise para ver qual será o melhor cenário para elas em termos de tributação e em termos comerciais, em termos de venda dos seus produtos. Se optar por ser contribuinte da CBS, né, que nesse caso vão transferir, além de recolher a CBS sobre os seus produtos ou serviços, irão transferir esse crédito para os adquirentes e também irão ser tomadoras dos créditos, todos os insumos que adquirirem de terceiros, né, serviços, mercadorias. Então, todos os insumos vão gerar crédito da mesma forma como ao vender os seus serviços ou suas mercadorias vão gerar débito da CBS. Essas empresas que estão no Simples Nacional hoje, certo? Elas têm também, durante o mês de setembro, para optar em manifestar a opção para tributar a serem contribuinte normal, regular, da CBS para fins 2027, se mantendo no Simples Nacional para fins dos demais tributos, no caso, imposto de renda, contribuição social e a contribuição previdenciária. Então, se mantém ICMS também e ISS. Então, se mantém no Simples Nacional para os tributos e ingressa no regime normal da CBS para 2027. Essa opção, então, também é setembro. Então, como eu disse, com relação ao Simples Nacional, os contribuintes têm, então, até o mês de setembro para fazerem todo o estudo
da situação tributária para 2027, mesmo porque o prazo de opção se dá em setembro e não mais em janeiro, como era antes. Com relação àquelas empresas que forem constituídas entre os meses de outubro a dezembro, a opção ela é feita no momento da constituição, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2027. Então, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos e nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. A pauta de hoje está bastante prática e diretamente ligada ao momento que estamos vivendo na transição da reforma tributária. Vamos falar sobre 3 assuntos. Primeiro, o cronograma de obrigatoriedade dos documentos fiscais eletrônicos adaptados ao IBS e à CBS. Um tema que já começa a valer literalmente nesta semana e que exige atenção de praticamente todos que emitem notas fiscais eletrônicas e outros documentos fiscais eletrônicos. Mas, ao final, vamos comentar que já houve suspensão desta obrigatoriedade pelo ato número 1. Em seguida, uma novidade normativa aqui no Rio Grande do Sul em relação ao ICMS, com alteração pontual da instrução normativa na Receita Estadual. E, por fim, uma oportunidade importante para quem tem débito de SQN em Porto Alegre. O novo programa de regularização, o POA-ISS, que acaba de ser regulamentado e já está com prazo de adesão aberto desde 1º de agosto, realmente é importante para os contribuintes que têm pendência com o fisco. Vamos ao primeiro tema. Foi publicado no Diário Oficial da União, do dia 31 de julho, o ato conjunto da Receita Federal do Brasil com o Comitê Gestor do IBS, o ato número 4 de 2026. Esse ato, assinado em conjunto, estabelece o calendário de início da obrigatoriedade de emissão dos documentos fiscais eletrônicos já adaptados aos 2 novos tributos da reforma, o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Com isso, a partir de esta data, os contribuintes devem observar as alterações. As notas, nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de consumidor eletrônica, o conhecimento de transporte eletrônico, o MDF, né, o manifesto de documentos fiscais eletrônicos, a nota fiscal de serviço eletrônica e por aí vai. Passam obrigatoriamente a trazer os campos relativos ao IBS e à CBS, algo que já estava sendo observado desde 1º de janeiro de 2026 como teste aos contribuintes. É um verdadeiro marco operacional da reforma tributária do consumo que nasce da Emenda Constitucional 132 e da Lei Complementar 214 de 2025. No entanto, a implementação dessa obrigatoriedade foi pensada de forma gradual, escalonada em 5 datas marco. A primeira data é 3 de agosto de 2026, ou seja, agora, nesta segunda-feira já começou, e a partir dela já entram na obrigatoriedade a nota fiscal modelo 55, nota fiscal eletrônica, que é a nota mais comum do dia a dia, com 2 exceções que já vou comentar. A nota fiscal de consumidor eletrônica, modelo 65, a nota de consumidor, o conhecimento de transporte, o CTE, modelo 57, e também o CTE para outros serviços, modelo 67. O bilhete de passagem eletrônico, modelo 63, na regra geral, o MDFE, o manifesto, modelo 58, a guia de transporte de valores, a GTVE,
modelo 64, a nota fiscal de energia elétrica, a NF3E, modelo 66, a declaração de conteúdo eletrônica, modelo 99, e a nota fiscal de serviço eletrônica de exploração de via. É bom ficarem atentos a duas exceções da nota fiscal eletrônica modelo 55, os fornecimentos sujeitos à tributação monofásica e a importação de bens materiais, porque esses ficam para depois. A segunda data é 1º de outubro de 2026. Aqui entram principalmente a nota fiscal de serviço, a nota fiscal de serviço eletrônica, nos serviços em geral, previstos na lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. A nota fiscal de comunicação, modelo 62, NFCom, que é a nota que realmente é obrigatória para as empresas que são as concessionárias, a declaração de importação de remessa, a DIR, e a declaração de regimes específicos, a DERE, nos eventos de tabela do contribuinte. A terceira data é 15 de novembro de 2026 e é bem específica, refere-se a DERE nos eventos periódicos mensais, como balancete mensal, a identificação de aplicações financeiras, a relação de deduções utilizadas na apuração, o débito em operações com títulos de dívida, como ofertas públicas, e os eventos de reabertura e de fechamento mensal. É um bloco mais voltado a quem já vai operar dentro da lógica de apuração dos novos tributos. A quarta data é 1º de dezembro de 2026 e essa merece atenção, especialmente de quem presta serviço. Entram aqui vários casos de nota fiscal de serviço eletrônica nos serviços prestados pelas plataformas digitais, os serviços de informática de determinados códigos da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116, o transporte coletivo, municipal, rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros, os bens imateriais que não estão na lista de serviços e não são tributados hoje pelo ICMS, a cobrança de taxas e valores condominiais pelos condomínios edilícios e as locações e arrendamentos de bens móveis e imóveis. Além disso, entram nessa data o bilhete de passagem no transporte semi-urbano, metropolitano e aéreo de passageiros. A nota fiscal de gás, a NF-Gás, modelo 76, a nota fiscal de água e saneamento, a NF-AG, modelo 75, e a nota fiscal de alienação de bens imóveis, a NFE-AB, modelo 77. A quinta e última data é 1º de janeiro de 2027, quando entram a Declaração Única de Importação, a DIUMP, os demais eventos da DERE e, finalmente, aquela exceção que mencionei no início, a Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, nos fornecimentos sujeitos à tributação monofásica. Agora, além desse calendário geral, o ato traz 3 condições diferenciadas, porque afetam muitas empresas. A primeira é para os optantes do Simples Nacional. Para essas empresas, a obrigatoriedade de emissão de todos os documentos listados no ato começa apenas em 1º de janeiro de 2027. A segunda é para os sujeitos passivos de IBS e CBS, que não são contribuintes do ICMS hoje, como, por exemplo, diversos prestadores de serviços. Para eles, a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica começa em 1º de dezembro de 2026. E a terceira, conforme o ato prevê, o artigo 2º, a publicação em até 30 dias de um novo ato conjunto instituindo um programa de conformidade para a emissão dos documentos fiscais em 2026, que poderá trazer orientações adicionais para esse período de transição. Depois de todas essas datas e prazos que comentei, tivemos conhecimento de que o Comitê Gestor do IBS e a Receita Federal do Brasil divulgaram um aviso no portal dos documentos fiscais eletrônicos no dia 1º de agosto, portanto, sábado agora passado,
com o título Comitê Gestor do IBS e Receita Federal do Brasil flexibilizam obrigatoriedade de documentos e informações fiscais através do Ato Técnico Conjunto número 1, de 31 de julho de 2026, suspendendo a obrigatoriedade de preenchimento de informações relativas a IBS e CBS em documentos fiscais eletrônicos, como nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, conhecimento de transporte eletrônico, outros serviços, guia de transportes e valores, bilhetes de passagem, nota fiscal de energia elétrica, nota fiscal de comunicação. O ato aprova alterações em regras de validação para ajustes decorrentes da reforma tributária do consumo e ratifica documentações técnicas anteriormente publicadas. Portanto, os documentos fiscais não serão rejeitados na ausência de campos da CBS e do IBS. Passando agora para o segundo tema, uma novidade aqui no estado do Rio Grande do Sul, a Secretaria da Fazenda do Estado divulgou a Instrução Normativa 62, publicada no último dia 31. Ela promove uma alteração na Instrução Normativa 45 de 98, que, como vocês sabem, é aquele grande normativo que consolida os procedimentos do ICMS gaúcho. O que muda é a instrução atualiza a referência dos benefícios fiscais aplicáveis à Petrobras nas operações realizadas no amparo do Repetro, SPED, o regime especial voltado às atividades de exploração e produtos de petróleo e gás natural. Chegamos ao terceiro tema hoje, que é talvez o de maior apelo prático para quem tem pendências, né? Uma oportunidade de regularização de débitos de ISSQN em Porto Alegre. Como já discorremos sobre o assunto no painel da semana passada, voltamos apenas para informar que foi publicado o Diário Oficial do município, no dia 29 de julho, o Decreto 23.895, que regulamentou o Programa de Otimização da Arrecadação de ISS, o chamado POA-ISS. Esse programa foi instituído pela Lei Complementar número 1077, que nós comentamos amplamente na semana passada, e será conduzido pela Secretaria Municipal da Fazenda em conjunto com a Procuradoria do município. O período de adesão já começou no sábado, dia 1º de agosto, e os contribuintes do ISSQN, que têm pendências com a Prefeitura de Porto Alegre, podem se antecipar para aderir e parcelar seus débitos o quanto antes, pois o valor total dos recolhimentos devem recair ainda em 2026. Então, essas foram as principais atualizações tributárias dessa semana passada, dos últimos dias. E para outras informações importantes, inclusive da área federal e previdenciária, acesse o boletim informativo divulgado ontem no site da CCA, cca.com.br ou www.cca.com.br. Você também pode acessar calendários de obrigações, circulares e notícias da área tributária. Fiquem agora com o colega André, que comentará as alterações na legislação previdenciária. Agradecemos a audiência e desejamos a todos um bom dia e uma ótima semana. Até o próximo painel tributário da CCA Bernardo. Bom dia a todos. Essa semana o destaque novamente refere-se ao Fundo de Garantia, só que dessa vez a notícia não é tão interessante aos empregadores. A portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 2281, publicada na semana passada, reduziu o número de meses para parcelamento de débitos das contribuições sociais instituídas pelos artigos 1º e 2º da Lei Complementar número 110 de 2001. Com isso, os débitos de contribuições sociais inscritos em dívida ativa passarão a ser parcelados em 60 meses,
e não mais em 85 meses. Lembramos que as contribuições sociais referidas nos artigos 1º e 2º da Lei Complementar número 110 são as seguintes: 10% incidente sobre o montante dos depósitos do Fundo de Garantia na despedida do trabalhador sem justa causa. Essa contribuição vigorou até o ano de 2019 e 0,5% sobre a remuneração devida aos trabalhadores, que vigorou até 2006. Com isso, concluímos o painel tributário da CCA Bernardon de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.